A federação não tem a intenção de ditar para casas espíritas exatamente o que elas vão fazer, mas de passar a essência do trabalho, sabendo que cada casa vai manter a sua a particularidade que a própria direção vai impor aos trabalhos. Mas a ideia é que a gente realmente troque ideias, faça perguntas e naquilo que a gente não tiver resposta, a gente busca as respostas, né? Porque a gente também não tem a resposta para todas as coisas. Mas para vocês saberem, o nosso trabalho é baseado nas orientações do projeto Manuel Filomeno de Miranda, um dos livros principais que a gente usa pelos passes do projeto. E um outro livro muito importante que a gente realmente recomenda é o Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre, onde ela faz uma análise muito parecida com o projeto, junto do projeto, mas extraindo muita coisa das obras de André Luiz. Então essa é a base, é Kardec, André Luiz e o projeto Manuel Filomeno de Miranda, é onde a gente vai se assentar para a reflexão da tarde de hoje. Então, a nossa tarde tem duas partes, a gente já fez a prece, a gente vai falar um pouquinho da história do passe, vai definir, vamos falar dos conceitos de trindade universal. A primeira parte a gente vai botar alguns elementos que servem de base para o entendimento do passe. E a segunda parte, quando todo mundo estiver mais exausto, a gente entra então numa parte mais prática e menos filosófica, digamos assim, certo? Então, a gente tem muita coisa para falar. Historicamente, a única coisa que eu acho que vale a pena a gente saber é que o passe não é uma propriedade do espiritismo, né? Na verdade, o passe ele está presente na história da humanidade. Se você volta no Egito, na Grécia, em Roma, você vai ver manifestações do passe. Também, hoje em dia, em outras seitas religiosas, a gente vê dentro da própria Igreja Católica, outras igrejas, a imposição das mãos. Talvez eles não tenham conhecimento que a gente tem, né, digamos assim, da fisiologia do passe, da dimensão do passe, mas é feito quase que instintivamente, muitas vezes, a imposição das mãos. Num dos pergaminhos encontrados no Egito, por exemplo, diz lá: pousa tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dize que a dor cesse. Então, mostrando que é uma ideia, né, que está presente com a gente há muito tempo. O Espiritismo vai explorar, vai explicar e vai mostrar as dimensões do passe para a gente. E não dá para falar de passe sem falar de magnetismo, sem voltar a Mesmer, que é o pai do magnetismo, não é? Então, já lá em 1733, ele reconhecia o magnetismo humano como a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas às do ímã. Esse fluido, sob controle, poderia ser usado com finalidade terapêutica. Então, exatamente o que a gente faz. A manipulação, o uso dos fluidos para a melhoria do ser. E ele define o magnetismo como processo pelo qual o homem, emitindo energia do seu perispírito, age sobre outro homem, bem como sobre todos os corpos animados e inanimados. Aqui nos Estados Unidos, sem o nome de passe, mas com as características do passe, a gente vai encontrar um número de práticas, não é? O Quantum Touch, Hands-on, Energy Healing, o Reiki, né? Que a definição dele é a força vital invisível que circula no ser humano gerando vida. Então ele fala de força vital, está falando da energia vital, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Também o Cranial Sacral Therapy usa a circulação da energia dentro da coluna vertebral, né? O fluido espinhal, digamos assim. Então, são todas técnicas, práticas que estão lidando com essa energia humana, com essa vitalidade, com a manipulação de fluidos, com a manipulação da energia. Olha, quem quiser, a gente vai deixar posso mandar a apresentação depois, então não se preocupem. Então, vamos ver qual é a definição de
passes dentro da doutrina. E a gente vai para Emmanuel na questão 98 de O Consolador. Ele vai definir passe para a gente como uma transfusão de sangue, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado de forças espirituais. Vamos fazer uma definição aqui logo de início. De que passe que a gente está falando? Do passe nas reuniões públicas. Tá certo? Porque se você vai ao Brasil, muitos centros aqui não têm essa prática. Aliás, eu nem sei que centros têm essa prática, mas no Brasil há os passes de tratamento, né? Que as pessoas vêm, ele tem qualidades diferentes, ele tem objetivos diferentes. Aqui a gente vai estar abordando o passe que a gente dá na reunião pública, tá certo? Isso é importante ser definido. Então, Emmanuel diz pra gente que é o quê? O passe é isso, é essa renovação de energias, é aquele banho de energia que a gente vai receber assim como uma transfusão de sangue. Só que a transfusão de sangue, o recurso é limitado e o passe é ilimitado, porque as energias vêm de onde? Do universo, não é? Do espaço. Então, a gente entra nesse reservatório ilimitado de doação de energia. E no livro Segue-me, Emmanuel ainda define como uma transfusão de energias biopsíquicas. Bio porque tem um componente biológico, a energia daquele que está doando, e o componente psíquico é espiritual, né? É um ato de boa vontade. A definição de Emmanuel. O passe é um ato de boa vontade. Quando a gente, com boa vontade, abraça um amigo, querendo bem, a gente está dando um passe naquele amigo, no sentido de que nós estamos fazendo uma transfusão de energias. Quando uma mãe, com boa vontade, com amor, coloca a mão no filho doente e pede a Deus que cuide daquela criança, ela está dando um passe. Porque isso é o passe. O passe é passar as nossas energias através da nossa amorosidade, através da nossa boa vontade. Onde cada pessoa com a intenção doa de si mesma em benefício de seu irmão. Então você vê que Emmanuel, o mentor Emmanuel, define o passe com muita simplicidade, não é? Em duas obras diferentes. E o que está sendo doado? O que está sendo doado? Fluido? Oi? Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal? Sim. Fluido vital? Oi? Amor? Energia? Energia, fluido cósmico universal, fluido vital. Tem diferença entre essas coisas? Tudo a mesma coisa? Será? Vamos ver. Então, para falar do que está sendo doado, vamos começar com alguns conceitos básicos. O conceito da Trindade Universal, está lá no Livro dos Espíritos. O que constitui a Trindade Universal? Quais são os elementos da Trindade Universal? Livro dos Espíritos, logo no início, ali na parte da criação. Quais são os 3 elementos principais no universo? Lá em cima, o Criador de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria. Então, tudo no universo parte desses 3 elementos. Deus, Espírito e matéria, o que a gente chama da Trindade Universal. Uma das coisas legais da lei de Deus é que ela é única, então ela vai apresentar a mesma especificidade em diversos aspectos. Então a gente vê a Trindade Universal no universo, a gente vai ver a Trindade no homem, a gente vê a Trindade na formação das coisas. Então essa Trindade está presente em diversos momentos. Mas quais são os elementos principais do universo? É isso, é Deus, o Espírito e a matéria. Tudo vem disso aí, dessa Trindade Universal. E quais são os 3 elementos que entram na criação das coisas? O princípio inteligente. O que mais que a gente precisa para criar? O princípio inteligente é o princípio espiritual.
boa vontade. Quais são os elementos? Então você vai criar. Você precisa do princípio inteligente da matéria, né? Para transformar as coisas. Eu quero construir alguma coisa. O que eu preciso? Eu preciso da mente, o princípio inteligente. Preciso da matéria. Eu preciso de uma outra coisa. Fluido. Que fluido? Vital? Não, senhor. Cósmico universal. Qual é a diferença entre o fluido cósmico universal e a matéria? Eles são a mesma coisa? Não? Então explica para mim qual é a diferença. Falou com segurança, deve saber. Porque o fluido universal é a energia em si, a matéria é a matéria. Mas no livro dos Espíritos, o fluido cósmico universal é definido como matéria. É. Tudo que existe tem um fluido cósmico universal. É a primeira. É a origem de tudo. É a origem de tudo. Então, para a criação, vocês acertaram. Os elementos são esses. Se a gente quer criar, se a gente quer formar alguma coisa, a gente vai precisar de 3 elementos. A gente precisa de um espírito, uma mente, é a vontade que vai estar manipulando as coisas. Você precisa da matéria, só que o espírito não age diretamente na matéria. Ele precisa do fluido cósmico universal, que é definido como matéria, mas com características especiais. Mas ele ainda é definido como matéria. Ele vai dar origem a toda a matéria. O fluido cósmico universal, diferente da matéria, ele possui propriedades especiais que vão criar forças, por exemplo, o magnetismo, a gravidade. Então, não só ele forma, mas ele adiciona determinadas propriedades à matéria, entende? Então, essa é a diferença, porque espiritual, só Deus e o Espírito. O resto todo é matéria. Então, o fluido cósmico universal é matéria, mas com características e propriedades únicas, que podem ser combinadas em 1000 formas diversas, dando origens a todo tipo de criação. Tá certo? Muito bem. Então, quando a gente fala em fluidos, e isso é importante porque se a gente estiver falando, por exemplo, em inglês, para o americano, fluido é uma coisa diferente do que para a gente no espiritismo, certo? Então, Leon Denis no Invisível diz que fluido é quando a matéria se rarefaz, ela fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos de fluidos. Então, essa é a definição de fluidos por Leon Denis. A matéria rarefeita. Mesmer diz: a ciência não pode objetivamente comprovar a existência desse fluido. O fluido vital é uma vibração do fluido cósmico universal acima da frequência da vibração da luz, ou seja, são fluidos que ocorrem em vibrações que a ciência ainda não consegue captar. Tá certo? Mas essa é a definição de fluido. É a matéria vibrando em estados que os nossos instrumentos ainda não percebem, não conseguem captar. Então, agora vamos falar do fluido cósmico universal. Olha lá, no Livro dos Espíritos diz que compõe a matéria universal primitiva. Então, o conceito de matéria é matéria. Agora, distingue-se da matéria por propriedades especiais. É o intermediário entre a matéria e o espírito. Ele se combina com a matéria sob a ação do espírito para formar uma variedade de coisas. Ele vai produzir a agregação na matéria e vai dar à matéria ponderabilidade, a densidade, que faz com que ela se torne tocável, concreta. E ele pode ser modificado para a produção de outros fluidos. Hoje à tarde nós vamos ver algumas das produções do fluido cósmico universal, tá? Olha, se tiver alguma dúvida, pode perguntar a qualquer hora. E o fluido vital? Quem me define o fluido vital? Ele é o que a gente doa. Tá, o que a gente doa, mas não define. É o que faz. Da onde ele vem? Do fluido cósmico universal. Então, o fluido vital, ele é uma variedade, uma variação do fluido cósmico universal,
que ganha uma propriedade específica, que é a propriedade de dar vida. É o fluido vital, é o que faz com que a gente tenha vida, vida orgânica, certo? Então, tem origem no fluido cósmico universal, o que dá vitalidade à matéria. O fluido vital sem a matéria não é vida, e a matéria sem fluido vital não está viva. Faz sentido? Então, a gente tem, por exemplo, o fluido vital latente no universo, mas ele não é vida, ele só vai ser vida quando ele se associar à matéria. Aí ele vira vida. E o corpo físico sem o fluido vital é matéria inerte, está morto. Certo? Então eles... A vida é sempre a vida orgânica nesse caso, né? Não estou falando da vida do espírito, estou falando da vida na matéria. Por que outra vida seria? Porque tudo que você está falando aí está encaixando, estou sempre fazendo um paralelo com o perispírito. Antes, o que você estava falando antes, estava bem, tudo está indo com o perispírito. Pós. Não cheguei no perispírito ainda. O perispírito é outra história, a gente vai chegar lá. Estou falando de corpo, vida física. Quando eu estou falando de vitalidade, o fluido vital dá vida à matéria. É o que faz com que a matéria se torne orgânica. Tá certo? Eu tinha mesmo a observação, porque quando falando do fluido cósmico universal, ele é intermediário do espírito e a matéria, porque é exatamente uma das características, a característica do espírito. Vamos chegar no perispírito. Muito bem, então, do que a gente está falando? Quando a mulher hemorroída toca as vestes de Jesus e é curada, Jesus percebe que alguma coisa saiu dele, não é? O que saiu de Jesus? O fluido vital, né? Ele era tão consciente de si mesmo, da sua própria energia, da sua própria força, que ele percebe que aquele fluido saiu dele, tem consciência daquele fluido saiu dele, né? E ele pergunta, quem me tocou? E Pedro diz, mestre, o senhor está louco? Todo mundo está te tocando, como assim? Não é verdade? Mas ele sente que alguém tocou de forma diferente. O que aquela mulher tinha era uma fé tão poderosa que aquela fé foi a força que atraiu o fluido, porque Jesus, diferente de nós, a gente se prepara para dar o passe. Ele vivia em estado de constante doação. Então a doação era permanente, bastava a pessoa se abrir e usar as forças da sua fé para absorver aquelas vibrações, que foi o que ela fez. Então ela aproximou Jesus com a força da fé, que foi a força que atraiu o fluido de Jesus para a sua própria cura. Tanto que ele diz, filha, tem ânimo, a tua fé te curou. Porque uma das coisas que a gente vai ver hoje à tarde é que Jesus não curou ninguém. Ninguém. Nem Jesus podia curar. Sempre, sempre, se você volta ao Evangelho, ele vai dizer, a tua fé te curou. Jesus não cura ninguém, as pessoas se curavam na presença dele. O que implica que em todo processo de cura necessita haver a parte ativa do recipiente. Então vamos seguindo. Ainda dentro da ideia de fluido vital, os espíritos estão vivos fora do corpo sem fluido vital. Para o espírito viver, ele não precisa de fluido vital, certo? Quando o espírito reencarna, ele estará vivo em um corpo agora animado pelo fluido vital. A cada corpo é dada uma cota de fluido vital para o curso de sua vida. E o corpo, por sua vez, produz essa energia em um processo de feedback positivo. Na medida em que as células começam a funcionar, essas células estão produzindo energia, estão produzindo vitalidade. Então, é um ciclo de alimentação contínua. Obviamente, com limite. Porque será que a pessoa de 80 anos não se mexe com a mesma agilidade de uma criança de 10, não é? O corpo vai perdendo vitalidade, e porque vai perdendo vitalidade, vai envelhecendo. Então, a gente já não consegue mais se mexer. Pessoas vêm com cotas de vitalidade, a nossa cota de vitalidade não é a mesma, não é? Ela é relacionada ao tempo da nossa vida, da nossa existência. E essa vitalidade, ela é produzida pelo próprio corpo, mas ela pode também ser absorvida. Quais são as formas de absorção da vitalidade? Como é que a gente
absorve fluido vital? Através dos alimentos. Através dos alimentos. Sol. Hã? Sol. Sol, da natureza, não é? Água, o ar. Qual é a forma mais significativa, digamos assim, de absorção de fluido vital? É através do quê? Oxigênio. Do oxigênio, através da respiração. Aí porque todas as técnicas de meditação, de respiração fazem sentido. E o Espiritismo explica, saber respirar, poder respirar, acalmar, fazer a respiração diafragmática é a absorção de fluido vital. Não é bobagem, não é perda de tempo. Né? Então, olha aí, a outra trindade, a outra ideia de trindade, o ser humano. Nós somos uma trindade, espírito, corpo e perispírito. Né? O espírito sendo a essência, a inteligência, o corpo vaso, que tem uma característica importante, que o corpo físico, ele serve, obrigada, ele age com a qualidade do carvão, ele absorve as energias tóxicas do perispírito. Essa é uma informação importante, também relacionada ao processo de cura, porque muitas vezes a gente busca, agora eu já não estou mais falando do passo na cabine, mas em geral, as pessoas querem a cura do corpo físico, mas muitas vezes a doença é o processo de cura do espírito que está purgando, não é? Então é como se fosse um sistema de drenagem de imperfeições, de desarmonias que o corpo vai absorvendo, trazendo muitas vezes alívio para o espírito. Então, quando a gente pede pela cura, a gente deve sempre pensar e sempre pedir pela cura do espírito. Se isso representar por acréscimo de misericórdia a cura do corpo físico, bom. Mas o mais importante, quando nós estamos buscando a cura para nós mesmos, ou falando da cura, ensinando aos outros, né, que vem à nossa casa espírita, é dizer isso. Que Jesus também curou muitas vezes corpos, mas a gente vai ver mais adiante que nem ele era capaz de curar a alma, se a pessoa não quiser fazer o processo de renovação íntima. Então, a cura real não é a cura do corpo físico. Muitas vezes o corpo físico é curado para que a pessoa tenha tempo de buscar, tempo e recurso de buscar a cura real, que é a cura do espírito. Né? Então, a gente vai ver isso também mais adiante. A gente vai voltar a esse ponto. Bom, e o perispírito? Quem me define? É um corpo semimaterial, é rarefeito. É um corpo semimaterial. Muito bem. Corpo e espírito. Claro. Certo. É feito de quê? Do fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal. Exatamente. Qual é a diferença entre o perispírito e o fluido vital? Porque vocês disseram que o fluido vital era também uma variação do fluido cósmico universal, não é? O fluido vital é orgânico. E o Da vida ao orgânico. Da vida à matéria que se torna orgânica. Ele em si não é orgânico. Quando associado à matéria, ele faz com que a matéria que era inorgânica se torne orgânica. Certo? Por exemplo, o que acontece quando a pessoa morre? Com o perispírito e com o fluido vital. O que acontece com cada um deles? Repita essa pergunta. Quando o corpo morre, o que acontece com o perispírito e com o fluido vital? O fluido vital se desvanece do corpo. Hã? O fluido vital se desvanece do corpo. Se desvanece. Sai, vai para onde? Para o fluido cósmico. Volta, se dispersa. Dispersa. E o perispírito? Continua. Continua. Então, aí é que tá, veja bem. Os dois são originários do fluido cósmico universal, não é? Mas com propriedades diferentes. Aí é que tá. Porque o fluido vital é isso, é uma cota de energia que, terminada a vida orgânica, volta para o todo. Mas o perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno da inteligência com características que a gente não entende. Porque, diferente do fluido vital, ele permanece.
ele permanece único, intocável e vai sofrer processos de... vai se ficando cada vez mais rarefeito em resposta à evolução do próprio espírito, não é? Então isso é super interessante, porque até onde eu sei não se sabe explicar que propriedades são exatamente que dá ao perispírito essa possibilidade. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. O fluido vital, ele se dispersa. É bom entender mesmo, porque tem teste no final. Tô brincando. O fluido vital, depois que a vida orgânica acaba, ele se dispersa, ao contrário do fluido cósmico universal, que sempre vai estar como se diz, no universo. O fluido cósmico universal é a matéria primitiva, tá? Então, é como se fosse assim, a gente está imerso nessa energia cósmica, que a gente vai chamar de fluido cósmico universal. Aí, Deus vai lá, manipulou com as suas leis, ele manipula esse fluido, dá algumas propriedades especiais e ele se torna um fluido específico, que a gente chama de fluido vital. Quando o ser morre, esse fluido vital se dispersa, ele volta ao fluido cósmico universal, tá certo? Então é mais ou menos assim. Ele perde as suas, ele volta ao todo e se reintegra ao todo. Muito bem, então vamos em frente ver continuando aqui com o fluido vital. Voltando ao fluido vital, acho que isso ficou um pouquinho fora de ordem. Mas o fluido vital ele chega ao fim, então. Ele pode se tornar insuficiente para a manutenção da vida do corpo. Pode ser renovado, como nós vimos, através da absorção de substâncias e pode ser transmitido de um indivíduo ao outro, como eu falei, através de um abraço, não é? Através do pensamento. São formas que a gente pode transmitir esse fluido de uma pessoa para outra. A gente pode gastá-lo também, né? Como é que a gente não só gastar, mas assim, desperdiçar. A gente abusa, a gente queima fluido vital. Nossos suicídios indiretos. Os nossos suicídios indiretos. Então, por exemplo, o André Luiz fala que os fumantes, ele queimam o fluido vital. O cigarro queima esse fluido vital, né? E encurta a vida. Os drogados, os viciados. Mas também não só isso. Os nossos sentimentos, não é? Porque fica muito fácil falar de drogado viciado, que não tem nenhum drogado viciado aqui dentro. Gente, eu tô livre. Não, não necessariamente. Não é verdade? Pensamentos, palavras, ações. Exatamente. E às vezes os excessos, né? Às vezes a gente vai, sai numa festa, se mata, pessoas que vivem, né? É um desgaste, é preciso que a gente descanse. É preciso descansar. Como demais no almoço, não vamos entrar nisso. Então, e esse fluido vital, às vezes, ele pode ser doado pelos espíritos também. A gente está falando de formas em que a gente absorve nos casos de moratória. Então, aqui a gente tem um caso de moratória trazido por Manuel Filomeno de Miranda em Painéis de Obsessão, que era um rapaz, um homem com um caso de tuberculose com relação a débitos passados agravados por um processo obsessivo. E ele vai descrever, então, nesse livro, que esse companheiro recebe uma injeção de fluido vital. Os espíritos dão a ele. E não só isso, ele passa por um processo de cirurgia espiritual nos seus pulmões e, com isso, através dessa intervenção dos espíritos, a vida dele é prolongada por 5 anos. Então, isso também é uma outra forma que o fluido vital pode ser absorvido nos casos de moratória, que acontecem com alguma frequência na Terra. Então, agora a gente volta aqui para a Trindade Humana. A gente já viu que ali é o fluido cósmico universal. Então, como você tinha na Trindade Universal, você tem espírito e matéria e o fluido cósmico universal no meio, porque o espírito não pode atuar sobre a matéria, também no corpo físico. Você tem o espírito e você tem a matéria. E há que se ter alguma coisa no meio para que esse espírito haja na matéria. É a mesma coisa, é o fluido cósmico universal. Então, cada um de nós tem um fluido cósmico universal particular, né?
É assim que eu vejo o perispírito. É a nossa porção particular do fluido cósmico universal. Em nós. Hã? Nosso código de cada um. É, exatamente. Então é a mesma ideia, a mesma trindade, no universo e em nós. Na Gênese, que é a definição de perispírito que eu mais gosto, diz lá que é o envelope sutil do espírito, um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É a condensação do fluido em torno de um foco de inteligência. A agregação molecular do fluido cósmico universal no perispírito, como nós dissemos, é diferente da do corpo físico, já que o perispírito é imponderável e não termina depois da morte do corpo físico. Mas os dois são matéria. Então, os dois são matéria, mas o perispírito, de novo, tem propriedades específicas, porque ele não se desfaz, o corpo físico se desfaz, não é? Também é matéria, mas com propriedades diferentes. O perispírito, sendo fluídico, se modifica sob o comando da mente. Então, ele é matéria, mas ele é fluido. Então, como todo fluido, ele vai sofrer a ação da nossa mente. O perispírito manifesta em seus trilhões de células em estado vibratório diferente a harmonia ou desarmonia da mente, que é consequentemente projetada para o corpo físico. Então, aqui é só mostrando que você tem a mente em harmonia ou em desarmonia. Essa mente em harmonia ou em desarmonia vai gerar no perispírito equilíbrios ou desequilíbrios que vão se projetar para o corpo físico. Mas a sede de tudo é a mente. É o que a gente sente, é o que a gente quer. E isso está gerando, as nossas escolhas, né? Está gerando um arquivo mais equilibrado ou desequilibrado no nosso perispírito. Quais são as propriedades do perispírito? Não vou. Vaporoso. Rarefeito. Hã? Será? Quais são as propriedades do perispírito? Vamos ver se a gente consegue falar 3. Fluido cósmico universal. Isso aí é origem, né? Propriedade. Rarefeito. Aham. Ele é Matéria semi-densa. ele é suscetível ao progresso. Ele pode se transformar de acordo com a evolução do espírito. Ele pode se transformar. Ele tá confinado? Será que existe essa palavra em português? Pode ser. Tá? No corpo físico? Não. Ele tem capacidade de radiação? Essa é uma das propriedades do perispírito. Capacidade de radiação. De radiação. Ele pode se tornar rarefeito ou ser condensado, não é verdade? Quando os espíritos se materializam, é uma das propriedades do perispírito. Exato. Ele se torna mais concreto. Então vamos lá ver. Olha lá, vocês falaram. Fluídico, etéreo, vaporoso, invisível. E tem muitas outras. Tem aquele livro do Zimmermann, que é um livro desse tamanho assim, do perispírito, tem lá todas as propriedades do perispírito. Ele se expande, ele se retrai, né? Ele é um intermediário das sensações dos espíritos. Ele tem um grande papel na economia orgânica, a gente vai ver isso. Ele é modelador das formas físicas. O que isso quer dizer? De acordo com o estado do espírito, vai manifestar no meu corpo físico. Sim. E que mais? Sim. Que ele pode também se transformar visualmente? Pode. O ator, nesse caso aí, Das formas físicas. no caso, o perispírito tem algum problema, por exemplo, doença, vamos considerar, que já vem de outras, aí transforma, passa para o físico? Exato, é mais ou menos por aí. Então, é mais ou menos por aí. Ele vai basicamente influir no processo de formação do corpo físico, porque ele traz arquivado nele os equilíbrios, os desequilíbrios, as necessidades, não é,
toda a história daquele ser. Então, quando o corpo físico está sendo formado, ele vai imprimir naquele corpo físico as características que são importantes e necessárias para aquela encarnação. Tá no perispírito. Então, Peraí, atrás de você. Suzana, se eu fizer alguma coisa no meu corpo, por exemplo, vários tatuagens, alguma coisa modificar o meu corpo, eu não vou estar influenciando o meu espírito também? Olha, eu não sei se a minha tatuagem vai influenciar no meu perispírito. As coisas grandes, assim, eu não vou estar influenciando. A minha tatuagem é pequena. Não, eu acho que não nesse sentido, porque isso aqui é um desenho na pele. Agora, veja bem, se quando eu porque tudo é mental. Se quando eu desencarnar, na minha percepção de quem eu sou, essa joaninha estiver imprimida na minha mente, ela vai estar imprimida no meu corpo, porque é a minha mente que está plasmando isso, não é? Porque o perispírito é fluídico e ele responde ao impulso da mente. Com a mente a gente constrói tudo, certo? Então, pode estar lá ou pode não estar lá. Se naquele momento se tornou insignificante para mim, pronto, eu vou plasmar um corpo sem tatuagem. Agora, isso é diferente. Se você passa uma encarnação inteira onde você, digamos, fuma, não é? Você vai causar danos, você entra num processo de enfisema, de insuficiência pulmonar, você está lesando o teu corpo físico, você está lesando a tua energia, você está lesando o teu perispírito. Então, aquele perispírito vai ter uma lesão na área pulmonar, porque o perispírito tem os mesmos órgãos que o corpo físico, modificados em algumas instâncias para a vida do espírito, mas em linhas gerais também tem órgão. Então essa lesão vai ficar na tua energética, no teu arquivo. Quando esse perispírito entra num outro corpo, essa lesão vai ser plasmada. Então a criança nasce com asma, entende? Já com as insuficiências que estão sendo manifestações de uma lesão pretérita. Isso pode acontecer. Não vai dizer que toda criança com asma foi um fumante da vida pretérita, mas é só um exemplo. Tá certo? Suzana, eu só colocando aqui, eu escutei uma história em que uma determinada pessoa, a princípio, devido ao perispírito estar, vamos considerar, apresentando sem um braço, né, do perispírito. E a princípio, aqui na reencarnação dessa pessoa, ele estava com a previsão dentro da formação do que ele veio aqui na reencarnação, de perder o braço, devido às situações, o que ele provocou no pretérito. Certo. Mas só que ele se transformou numa pessoa aqui que ajudou muito. Aí ele perdeu o dedo. Perdeu o dedo. Somente o dedo. Não perdeu o braço. Certo. Então isso daí é uma questão da evolução que a pessoa conquistou, não é isso? Mas aí são coisas diferentes. É um pouco diferente do que eu estava falando. Tá certo? Aí é outro processo. Se o espírito se apresenta sem um braço, é a mente dele. A mente muitas vezes culpada por um delito, a culpa mantém aquela deficiência, mas é a mente dele culpada, entende? Esse processo que você está falando não foi o perispírito que... Aí entra na lei de causa e efeito do karma, vai um pouquinho fora exatamente disso que eu estou falando, mas é verdade, a gente pode modificar o nosso karma, sem dúvida nenhuma. E também a gente pode gerar estados de saúde. Muitas vezes as doenças vão se manifestar, mas a nossa condição mental é tal, pode estar renovada a tal ponto, a gente pode ter conquistado créditos e merecimentos de tal montante que a gente é capaz de muitas vezes de realizar a autocura. Então, sem dúvida, nada é preto e branco, né? Suzana, só uma coisinha rapidinho. Você falou, por exemplo, do cigarro, né? O que a gente faz pra gente vai estar modificando. Seria o caso também de pessoas que, nesses tempos agora, a cirurgia plástica é uma coisa... Tem muita gente fazendo isso, que faz cirurgia plástica no busto, e na cara, e na barriga, e tudo. Dá
eu não sei a resposta para isso. Eu acho assim, é o que eu acho. Eu acho que se a gente faz alguma coisa no nosso corpo que lesa o corpo, que causa um mal no corpo, certo? Isso vai gerar desequilíbrios. Tudo repercute, são duas vias, né? Vem de dentro para fora e de fora para dentro. Então, muitas vezes, se há uma lesão, isso vai acontecer. Agora, essa é uma questão que vale a pena fazer um parênteses. A gente vai ficar aqui até amanhã, pelo jeito, mas vale a pena fazer um parênteses, porque, assim, eu vou falar de mim. Então, porque todo mundo tem problema com o seu próprio corpo, não é verdade? Então, às vezes, eu penso assim, puxa, se eu pudesse tirar minha barriga, né? Aí, eu tenho assim, às vezes tem essas alucinações, né? Aí... No seu caso é alucinação mesmo. Não, aí a Sherry, minha companheira, fala assim pra mim, e se você pudesse tirar sua barriga, o que significaria? O que sua barriga significa pra você? Qual seria o resultado disso? Aí eu fico assim, pô, eu ia ficar com o corpo perfeito. Não é? Então, ela fala assim, então, na sua barriga estão todas as suas imperfeições. A sua barriga está sendo, psicologicamente, ela significa alguma coisa, entendeu? Na verdade, não é o físico, são as razões emocionais, é como aquilo faz a gente se sentir, entende? Então, assim, o que vale a gente pensar é isso. Por que as pessoas fazem isso? Então, não é que isso vá lesar o perispírito, mas o espírito já está lesado de alguma forma. Você está entendendo? Porque a lesão não está no corpo disforme. A lesão já existe num espírito que coloca, que projeta para o corpo físico, que é temporário, entendeu? A necessidade de uma beleza, a necessidade de uma perfeição que ele não sente no coração dele. Entende? É uma distorção normal no nosso estágio evolutivo. Mas essa é que é a questão para se pensar, tá bom? Então vamos seguindo em frente. Tá, então flexível e expansível, ele tem a pureza e a densidade, como nós falamos, vai ser relativo à nossa evolução. E aí nós temos no perispírito os chakras, né? Os chakras localizados nos perispíritos são os centros de força que vão captar as energias espirituais e eles vão então, eles captam essas energias e eles vão fazer com que essas energias circulem pelo corpo. E os chakras, eles são todos conectados por esses fios de energia chamado nadis. E é através exatamente desses fios que eles estão ligados ao sistema nervoso e ao sistema endócrino. Então, quando a gente recebe as energias, como é que elas entram na gente? Pelo chakra. E depois, o que acontece? Como é que chega no corpo físico? Como é que vai do chakra para a célula física? Você já tem Qual o caminho? o próprio sistema, eu vou dizer aqui, mas não sei. Chuta. De repente você faz gol. Pelo sistema nervoso, Aham. não, que você já tem, é exatamente a mesma coisa. Quando você olha a anatomia do sistema nervoso, é basicamente a mesma coisa. Essa é a minha percepção. Gol. Então, os chakras, eles se inclinam, digamos assim, no sistema nervoso. Na verdade, no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, ele cita a existência de uma substância nos neurônios que responde ao influxo energético, certo? Não me lembro o nome. Então, há uma conexão dos chakras com o sistema nervoso. Então, aquela energia do chakra, ela é levada pelo sistema nervoso e ela vai, então, dali atuar no sistema endócrino, certo? E desenvolvendo as reações positivas, negativas, hormônios que relaxam, hormônios que estressam, e o nosso corpo vai, então, reagir. E também as células, aí cada célula física vai também receber essas impressões através das mitocôndrias, e aí o Luiz Lima gosta de falar dessas coisas, não é? E vai responder, mas é mais ou menos esse o processo.
Então, os chakras, eles transmitem energia captada, produzida ou elaborada pelo perispírito para o corpo físico. E aí, os chakras principais que a gente geralmente enfatiza nos cursos, né? O coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, gastroesplênico e o genésico. Não daria, e não é a nossa intenção, porque a gente quer cobrir tantas coisas, para entrar tão especificamente nas questões dos chakras. Então, a gente vai dar uma passada por eles. Eu recomendo o último livro do Alírio de Cerqueira Filho, lançado, tem aí disponível aqui nos Estados Unidos, onde ele fala bem da questão dos chakras. Então, quem quiser e gostar e quiser voltar e ler mais um pouquinho, eu acho que se chama Fluidoterapia, qualquer coisa por aí, agora já não me lembro. Mas, enfim, então vou pedir para alguém ler. Júnior, você lê para mim? Coronário. Orienta a consciência. Assimila raios da espiritualidade superior. Promove estabilidade orgânica. Alimenta células do pensamento. Sustenta... O sistema nervoso. Posso pedir mais uma aguinha? O sistema nervoso. Então é o chakra-chefe, né? É o chefe que está na organização e no comando de todos os outros chakras. Os chakras, eles são extremamente conectados uns com os outros. Então, há uma conexão muito forte entre eles. Por exemplo, o Raul Teixeira, em um de seus livros, ele diz que tal é a conexão que, por exemplo, se você vibrar sobre esse chakra, o chakra coronário, é o suficiente para que todos eles se comuniquem e recebam a infusão energética que foi passada, tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso na parte das técnicas. Mas ele é o comandante em cima da cabeça. Quando a gente começa a dar o passe, a gente deve sempre começar por ele, porque é o chefe, não é? Faz a absorção das energias espirituais. Então, superiores. Então, a gente sempre começa por ele, pelo chakra coronário. Marcos. Frontal, orienta a consciência, governa córtex encefálico, a visão, audição, tato, etc. Atua sobre as glândulas endócrinas, administra o sistema nervoso, inteligência, palavra, cultura, saber, arte. Aqui muitas vezes, né, as pessoas vêm com ideias cristalizadas, né? Então é um chakra onde a gente, quando está fazendo, por exemplo, a dispersão, a gente gosta de pensar, desfaz, Senhor, todas as ideias, às vezes essas ideoplastias, as pessoas vêm com as mentes, não é? Trancadas em uma ideia específica. Então, no trabalho de dispersão, a limpeza do pensamento, das ideias nocivas, é uma das coisas em que a gente gosta de enfatizar, porque a formação das ideias, não é? A mente aí presente no chakra frontal. O laríngeo, aqui o terceiro chakra, parte de respiração, fonação do funcionamento das glândulas, um chakra importante, a palavra, não é? O chakra cardíaco, conectado com o coração, com a emotividade, com a circulação, ligado ao coração, então tem um papel importante no equilíbrio, na manutenção da vida. O gástrico, que faz a digestão e absorção de comidas e regula também a parte da absorção de fluidos. O esplênico, mais para o lado ali, aquele laranjinha, o sistema hematopoético, é um chakra importante porque ele tem a ver com a formação das células sanguíneas, certo? O volume de sangue e a distribuição da força vital, porque a gente vai ver que o fluido vital, ele corre nas células sanguíneas, ele banha o corpo. E ele circula no nosso organismo através do nosso sistema sanguíneo. Então, um chakra importante. E o genésico, o básico, que é o chakra da criação de novas formas, de impulsos criativos, favorece o trabalho e a construção de relações. Então, para mim, é importante, além de ter uma noção geral do que eles fazem, de qual é o papel dos chakras, é também saber a sua localização, onde eles estão, né?
E parte disso, por exemplo, às vezes a gente fez um atendimento fraterno, a pessoa entra, você sabe que aquela pessoa está com... Às vezes a pessoa fala assim, meu coração está doído, né? A parte da emotividade, das emoções. Você sabe daquilo antes que a pessoa entrou, a pessoa caiu na tua cadeira. Se você quiser vibrar diretamente sobre um chakra, você pode fazer isso, né? Fazer a vibração. Então, saber onde os chakras se localizam. É importante ter essa figura na nossa mente, para saber onde eles se localizam. E se a gente quiser, a gente pode atuar diretamente sobre um chakra ou outro. E o corpo vital? Quem sabe o que é corpo vital? Não. Não é o corpo físico. Não é corpo físico. Corpo vital? Perispírito? Perispírito. Perispírito. Tá esquentando. Tá esquentando. Hã? O corpo do perispírito? Espírito. Camada mais externa do perispírito. É o corpo vital. Mais externa. Se você assistiu à última palestra... Se você assistiu e prestou atenção na última palestra que o Luiz Lima fez aqui nessa casa, ele tinha as fotos do perispírito em camadas. O perispírito ele é feito de camadas. Qual é a camada mais interna do perispírito? É o corpo mental, do qual uma interna. É o corpo mental, do qual a gente sabe muito pouco. O próprio André Luiz fala muito pouco, mas é onde o pensamento é formado. É no corpo mental. Depois a gente tem o que ele chama de corpo causal. É um dos nomes. Esse corpo é onde estão arquivadas as experiências, certo? E você tem o corpo vital. O corpo vital é a camada mais externa. Dependendo de quem você lê, eles vão dizer que o corpo vital é a camada mais externa do perispírito. Há outros autores que dizem que ele não é uma camada do perispírito. Ele é um intermediário entre o corpo físico e o perispírito, digamos assim. Tá certo? Mas jamais importou como é que a gente vai definir. É importante saber o que ele é. Então, ele é a expressão do fluido vital no ser humano. No corpo físico, banha o sangue, alimentando as células físicas e espirituais. Então, quando a gente olha para aquela foto ali, o que a gente está vendo? Você está vendo o corpo físico, né? Você vê o espírito, o perispírito, fora do corpo físico, né? O que liga um ao outro? O cordão de prata. O cordão de prata é feito de quê mesmo? Fluido universal. Hã? Fluido cósmico universal. Tudo é feito do fluido cósmico universal. Essa resposta não tem erro. Não tem erro. A não ser que eu pergunte de que é feito o espírito. Aí se você falar fluido cósmico universal, zero. Porque fluido cósmico universal é matéria. O cordão de prata, na verdade, ele é uma extensão do perispírito. Ele é uma extensão do perispírito. Tá certo? Aliás, em budismo, eles dão esse nome mesmo, viu? Do cordão de prata. Esse nome mesmo. Inclusive, a gente tem uma palestra recentemente que fala do papel dele na hora da morte. Sabe qual é? Não? Quando eu voltar aqui a próxima vez eu falo. Então. Quando o corpo morre, o corpo físico morre, na verdade, a morte do corpo físico é o desencarne, né? Dois processos separados. Muitas vezes já aconteceu a morte do corpo físico, já aconteceu o desligamento do perispírito célula a célula, mas o espírito fica ali ainda ligado pelo cordão de prata durante algumas horas. Quando está sendo, o cordão de prata ele funciona como uma artéria. Então, qualquer energia vital, qualquer vitalidade restante, na verdade, vai sendo transmitida pelo cordão de prata para o perispírito, que vai sofrer um processo de transformação para adaptação para o mundo espiritual. Então, in a nutshell. Agora, então, aí voltando ali a foto. Então, aí você vê aquele corpo branco ali, mais perto.
é o corpo vital. Ele é um corpo que é formado das energias vitais, da vitalidade, certo? Então, o que acontece? Há um caso em André Luiz, que agora eu não vou saber exatamente em que livro, mas eu acho que é em Domínios da Mediunidade. Eu acho, mas talvez não seja. Bom, não quero dizer qual. Onde eles estão acompanhando um caso de desdobramento. Então, o espírito sai do corpo, né? Mas quando eles olham, o cara está encarnado, ele saiu do corpo. Então, quando eles olham o perispírito não está bem formado. Então, o que acontece? Ele saiu com muito fluido vital. Então, ele volta para o corpo, o fluido vital fica mais próximo do corpo, ele deixa uma carga daquele fluido vital no corpo físico e sai de novo. Agora, menos pesado por esse fluido vital, ele se forma melhor, ele se torna mais organizado, digamos assim. É como se ele tivesse saído meio desorganizado. Então, é preciso voltar para devolver ao corpo um pouco da vitalidade que ele levou. E é exatamente esse corpo vital, ele sempre fica mais perto do corpo físico, nos desdobramentos, no sono, porque é o que garante ao corpo físico a vitalidade, o funcionamento durante a saída do espírito. Tá certo? Então, olha lá, corpo vital duplo etéreo. É o campo energético entre o perispírito e o corpo físico, formado por emanações de fluido vital oriundas do conjunto de células. Duplicata do ser humano, onde se estampam os pensamentos através de cores e imagens relacionados aos estados mentais, emocionais e fisiológicos, formando a aura humana. Tá certo? Então, mais um conceito aí para vocês. A aura humana. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não. Então vamos em frente. Agora vamos mudar um pouquinho a direção da nossa conversa. Levanta a mão quem está saudável. Bem em saúde. Tá bem em saúde? Tá bem em saúde? Tem alguém doente aqui dentro? Não, todo mundo está saudável. Tem certeza? Essa certeza aí. Mais ou menos? Todos temos pequenos problemas. Então, bom, como é que vocês definem saúde? Bem-estar. Oi? Os órgãos todos funcionando bem. Você aprendeu hoje que você é um ser tridimensional, não é verdade? Então, de que órgãos você está falando? Do corpo físico. O que acontece com o resto do seu ser? Esse daí eu não sei, não. Eu não tenho mediunidade para levar. Não precisa ter mediunidade. Basta entender que você é um ser tridimensional. Então, quando a gente pensar em saúde sob a ótica do espiritismo, É a saúde do espírito. você tem que pensar nisso, no bem-estar, que foi o que você falou, biopsíquico, social e espiritual. Então, tá saudável é ter o corpo físico funcionando bem, as emoções equilibradas, a capacidade de relação equilibrada e o seu espírito equilibrado, não é? Então, vou perguntar de novo, quem é que tá saudável aqui dentro? A gente está saudável em alguns aspectos, a gente espera, não é? Mas espiritualmente falando, quer dizer, holisticamente falando, não é? Tá todo mundo um pouco enfermo. Essa que é a verdade. A saúde ideal é a paz de consciência. Se você tem um espírito equilibrado, isso significa que seu sentimento está equilibrado, as tuas emoções estão equilibradas, o teu perispírito está equilibrado e o teu corpo físico está equilibrado. Então, saúde, no sentido holístico, significa paz, não é? Tudo está em paz, os seus órgãos estão em paz, os seus órgãos físicos, o teu perispírito está vibrando luz, né? O teu coração está cheio de amor e você dorme sem qualquer preocupação, a tua consciência está limpa, está tranquila. Isso é saúde, numa visão holística. Então, saúde está ligada à ideia de responsabilidade, de causa, a lei de causa e efeito, não é? Porque o perispírito, de novo, ele vai ser altamente sensível à ação da mente. Então, se nós nos encontramos, por exemplo, em conflito,
com alguma coisa, se a nossa consciência está pesada, esse estado de conflito, de angústia, de ansiedade, vai se refletir no nosso perispírito. Tudo se reflete no nosso perispírito. E a gente não sente imediatamente as consequências no corpo físico, mas aquilo vai building up, até o momento que aquilo eclode nas nossas vidas, na manifestação de uma doença, de algum desequilíbrio, né? E também, como nós já falamos aqui, as desarmonias passadas vão estar impressas no perispírito, que funciona como um computador mesmo. Ele é um computador sofisticado que vai armazenando todas essas vivências emocionais nos cursos das nossas existências. Então, olha lá, entre a terra e o céu, a gente vai... Quem quer ler para mim? Vou descansar um pouquinho a minha voz. Vai, Mar. Egoísmo, preguiça e crueldade são os vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escaparam ao diagnóstico humano por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Então, olha só, que depressivo isso. Porque não só os mentores estão dizendo pra gente, não é? Que esses estados de alma, esses vícios geram, na verdade... agora sim. Geram, na verdade, as perturbações, mas eles estão falando pra gente que ainda existem outras moléstias que a gente ainda nem conhece. Então, brace yourself. E que muito tempo persistirão, porque na medida em que a mente humana se torna mais complexa, também a manifestação das doenças vai se tornando mais complexa, dando continuidade aos estados mentais e de tortura. Na medida em que a humanidade alopra e enlouquece, também as manifestações de doenças vão continuar surgindo, doenças que não existiam, resultado desse processo de desequilíbrio, né, em que o homem, a mente humana se encontra, levando como processos de reajuste que vão nos ajudar a reencontrar o equilíbrio. Vai lá, Júnior. Embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos com as nossas próprias fraquezas. Vemos-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas encarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Então, isso é um espírito falando, onde ele diz que os mentores nos perdoam as nossas faltas, não é? Mas não adianta o perdão dos mentores, a gente não consegue se livrar da própria consciência. Então, muitas vezes, nós pedimos para voltar nessa ansiedade de quitação e de conseguir o restabelecimento da nossa própria paz para a conquista da harmonia. Então, de novo, o perispírito ele é altamente sensível à ação da mente. E quando nós falamos de fluidos, seja a manipulação do nosso próprio perispírito, seja dos fluidos fora de nós, a gente tem que entender uma coisa: o fluido, qualquer fluido é neutro. A energia em si é neutra. Então, como é que a gente manipula? Com a nossa mente. Dependendo do teor, do nosso sentimento, da intensidade do nosso querer, nós vamos manipular esses fluidos, nós vamos dispersá-los, nós vamos condensá-los, vamos dar forma, cor, vamos combiná-los de formas diferentes, vamos dar direção. A mente faz tudo isso. Então, o fluido em si é neutro. Nós vamos imprimir nos fluidos as características do nosso sentimento. E é isso que acontece quando a gente dá o passe. Tá certo? Os fluidos são um veículo do pensamento. Os espíritos podem modificar as propriedades dos fluidos, impregnando-os com as boas ou as más qualidades que caracterizam o pensamento. O pensamento carregado de sentimentos ruins contamina o fluido, da mesma forma que os miasmas deletérios poluem o ar. Então, você tem um fluido. Se você vibra ódio,
esse fluido vai ser um fluido tóxico, não é? Então, quando a gente vibra negativamente na direção de alguém, se aquela pessoa estiver aberta para a nossa vibração, a gente realmente intoxica o outro. Se ela não estiver aberta, nada vai acontecer. Intoxicados ficamos nós. Não é verdade? Então, o perispírito é fluídico, mais uma vez. Da mesma forma que o fluido fora de nós é afetado pelo nosso pensamento, também o nosso perispírito é afetado pelo nosso pensamento. É o contrário, em inglês, né? É porque, sabe, é porque isso foi traduzido do inglês para o português, então passaram algumas coisas que eu não virei a ordem. Universal Cosmic Fluid, é o fluido cósmico universal. Né? Então, a gente introduziu aqui um conceito novo, né, de saúde, e nesse conceito a gente percebe a inexistência da ideia de punição. Porque muitas vezes ainda as doenças são percebidas como um mecanismo de punição. Na verdade, é um mecanismo de reeducação, não é? Que Deus não está impondo em nós. Está sendo Deus impõe através da sua criação e das suas leis, mas nós estamos gerando, né, em nós mesmos estados de saúde ou de desequilíbrio. Então Deus não está impondo nada. Nós somos os artífices da nossa própria, dos nossos próprios estados de saúde ou de desequilíbrio. E a gente se pergunta, então, na verdade, existem doenças ou mentes doentes? Né? O que existe de verdade são mentes doentes. As doenças são manifestações externas de mentes em desequilíbrio, sempre. Então, esses conceitos são importantes porque, quando a gente fala do passe, quando a gente fala da cura, que a gente tenha sempre a humildade de perceber que a gente pode até querer ser um agente de boa vontade, mas a cura real sempre envolve a participação de quem está doente. E é um processo de autocura, sempre, sempre. A gente não tem a capacidade de curar ninguém verdadeiramente. Nem Jesus teve. Porque a gente vai ver que em algumas vezes ele curou o corpo, mas a pessoa continuou enferma. E todas as vezes que ele cura, ele nunca disse, nunca, eu te curei. Nunca. Sempre você foi curado pela sua fé. Você se curou. Porque sempre exige a participação da pessoa. Tá certo? Então, quando a gente dá o passe, né, curando ou não curando, o que acontece? Como o perispírito ele é fluídico, apesar de ser matéria, ele é fluídico, ele tem uma natureza semelhante, mais próxima às dos fluidos que estão sendo doados. Então, isso dá a ele a capacidade de absorver esses fluidos com facilidade, com naturalidade, como a esponja absorve a água. Isso é uma coisa importante. Quando a gente dá o passe, por exemplo, eu sempre falo lá no Conscious, às vezes você vê a pessoa assim, ó, aqui, tão perto fisicamente do outro, né? A absorção do fluido é feita pelo perispírito. Onde é que está o perispírito? Dentro do corpo? Não. Ele se irradia, não é verdade? Então, não há necessidade de você ficar colado na pessoa, até porque, nesse ficar colado, às vezes você toca a pessoa sem querer. É uma coisa que a gente nunca deve fazer. Nunca deve tocar a pessoa. Certo? Então, daqui, você irradia, não precisa ficar tão perto, porque a absorção é feita pelo perispírito. A gente deve abrir a mão para receber os fluidos? É necessário? Não. É confortável. Se a pessoa sentou e virou a mão, às vezes é um gesto natural, né? Mas não é que o fluido esteja entrando pela mão necessariamente. Ele entra pelo perispírito, ele é absorvido pelos poros do corpo físico, tá certo? E pelos chakras, tá bom? Então, são coisas pequenas que às vezes a gente faz sem saber por que está fazendo, né? E às vezes criam-se determinados rituais
sem nem saber exatamente por que a coisa está sendo feita, certo? Mas a gente entendendo que a absorção é pelo perispírito, a gente não precisa ficar tão perto da pessoa. É só simplesmente para não correr o risco. A pessoa está ali sentada orando, você toca a pessoa, se assusta, não é? Não tem... Posso abrir o site? Eu não estou vendo, ela me lembra? Pode. Uma boa passagem do Raul Teixeira. Pode. Ele contou uma vez, falando sobre o passe, e ele falou que essa situação de você ficar muito perto, a pessoa tinha alguém dando passando frente, passando mal, de repente a peruca do cara voou lá. A peruca do cara voou lá longe. Imagina o constrangimento. Imagina o constrangimento. Uma boa história. Uma boa história. Ele realmente fez uma limpeza. Fez uma limpeza mesmo, né? Então, passe é uma manipulação de fluidos feita pelos espíritos, a gente vai ver isso, absorvida pelo perispírito com repercussões no corpo físico. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo, que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Então aqui, do que a gente está falando? Da diferença entre o fluido do passe e a medicação normal, tá? Então, o fluido do passe, ele tem uma capacidade maior de penetração pela tenuidade. A medicação tem que ser quebrada, tem que ser digerida, não é? Então, ele está fazendo uma comparação aqui do sistema de absorção dos fluidos. Em A Gênese, a gente lê: a sua eficácia é mais geral dos fluidos da doação fluídica, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento. Então, a matéria, você deu aquela matéria, aquele medicamento, tem uma qualidade. O fluido, você pode modificar a qualidade dele. A matéria está fixa, aquela qualidade. O fluido, você vai imprimir. Então, por exemplo, às vezes a gente fala nas reuniões mediúnicas, vamos fazer uma doação de fluido anestésico, o fluido que vai tirar toda a dor. Então, o teu pensamento vai imprimir naquele fluido aquela qualidade, aquela característica. Então, a gente dá ao fluido a característica que a gente imprime, quanto que a medicação ela vai com as características energéticas que ela foi constituída em primeiro lugar. É disso que eles estão falando aqui. Na Revista Espírita de 1868, traz a questão da homeopatia. Porque a homeopatia é a medicação quebrada em tantas vezes, né? Muitas e muitas centenas de vezes, de tal forma que ela atinge um estado fluídico, que ela vai ter uma ação mais direta no perispírito. Então, é uma ação mais lenta, por isso que ela demora mais tempo, mas ela vai atingir mais profundamente na raiz do problema, que muitas vezes é o desequilíbrio perispiritual. Eu vou passar aqui porque a gente se atrasou um pouquinho, mas não tem importância. Em mecanismos da mediunidade, é no sangue que circula praticamente todo o patrimônio vital do ser. Os fluidos penetram o ser através dos chakras, que fazem contato com o sistema nervoso central. Isso aí a gente já viu. Isso é legal. O fluido magnético age particularmente nas células sanguíneas. Então, quando a gente dá o passe, determinando um nível satisfatório, sua migração ou extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos, de recursos imunológicos na defesa contra invasões bacterianas e na redução de processos patogênicos, sempre sob as ordens do espírito imortal. Então, quando a gente faz a doação energética, esse fluido vital, essa vitalidade, vai atuar nas células sanguíneas, aquilo vai ser distribuído para todo o corpo. E se você tem uma célula que estava vibrando desequilibradamente, muitas vezes aquele influxo de uma energia saudável e amorosa é suficiente para reequilibrar, fortalecer aquela célula e muitas vezes ajudar no fortalecimento do organismo. Mesmo como ele fala, na construção de anticorpos
de recursos de defesas que nos ajudem no fortalecimento do nosso corpo físico. A gente dá passo, a gente não tem noção do que está fazendo, não é verdade? A gente vai vendo a seriedade e a profundidade de tudo isso. Pode falar. Aquela passagem que você falou aqui, a pessoa que estava doente, que tocou Jesus e curou, foi a fé dela que curou, né? Foi. Quando você está dando um passo numa pessoa, a pessoa tem que estar aberta. Sem dúvida. Você não pode... A gente vai falar disso no finalzinho. A gente vai falar dos requerimentos, tanto para o passista como para o paciente. A gente vai chegar lá. Então, a energia recebida durante o passe viaja ao corpo inteiro, deixando em cada célula um princípio regenerativo, que garantirá condições mais propícias para a reprodução de células mais saudáveis. A cura, quando acontece a cura física, ela acontece pela substituição de uma célula malsã agora por uma célula saudável. Assim que a cura das doenças acontece, tá certo? Não que quando a gente, de novo, a nossa intenção no passe dentro da reunião pública é de fazer a reenergização, é de fazer aquela doação de amor que vai dar um boost, digamos assim, né? Uma infusão energética que vai ajudar aquela pessoa. A gente pode sempre desejar a cura, mas não nos pertence essa capacidade. Na verdade, vários fatores independentes do nosso querer vão determinar se vai haver um processo de cura ou não no corpo físico. Então, tipos de doenças. Então, nós vamos ter dois quadros de doenças quando a pessoa se apresenta doente. Um é quando há uma alteração molecular mesmo, física, mas às vezes as doenças não são necessariamente porque há uma alteração na célula física. Às vezes a pessoa está intoxicada de fluidos deletérios. E essa intoxicação vai produzir sintomas iguais a de uma doença física, mas sem que haja desorganização da célula física. Como fala ali, existe uma energia malsã que está comprometendo o funcionamento do corpo. A gente vai ver como isso acontece. Então a gente vai, antes da gente parar para o nosso intervalo, eu vou trazer alguns casos, vou falar desses casos e depois do intervalo a gente vai meditar um pouquinho em cima desses casos. Mas, então vamos prestar bastante atenção agora. Então o primeiro caso é todos das obras de André Luiz, tá? Então o primeiro caso é de Pedro, um rapaz de 20 anos com processo de obsessão espiritual. Ele é hospitalizado com um diagnóstico neurológico grave e prognóstico de somente alguns dias de vida. Ele é atendido pelo espírito Cipriana e ele vai deixar o hospital depois desse atendimento com um perfeito funcionamento cerebral. Esse caso se encontra no livro No Mundo Maior. Aliás, aqui não são ainda todos os casos, aqui são alguns exemplos. Depois, o segundo caso, também, esse agora em Missionários da Luz, a descrição de distúrbios que iam do cérebro aos nervos lombares e sacrais, e essa pessoa se apresentava com toda a parte sensorial comprometida, inclusive controle motor de movimentos. E a causa era uma senhora que havia sido uma senhora de escravos, e era um caso de obsessão, onde os obsessores literalmente estavam desorganizando com a sua influência tóxica o funcionamento do corpo físico. Então, dependendo da origem do distúrbio, se é alteração celular ou se é um processo espiritual, você vai ter a melhora instantânea ou uma melhora mais lenta, certo? Quando, lá na Revista Espírita diz que quando o mal exige a reparação dos órgãos, aquilo vai levar um tempo, haja passe e haja reforma íntima, não é? Porque a célula já foi alterada. Então, vai requerer uma ação lenta, uma ação contínua de fluidos de qualidade muito especial. Muitas vezes aí os passes de tratamento, médios com capacidades de doação de ectoplasma, com trabalho de mediunidade junto com o passe, vão ser mais eficazes nesses casos.
Quando se trata da expulsão de um mau fluido, aí então a cura pode ser rápida e mesmo instantânea. Tipos de passes. Isso aí vocês sabem, né? O passe espiritual, como é que acontece? Os espíritos dão um passe. A gente ora e eles dão, né? O magnético é o fluido do passista. Existe passe magnético puro? Difícil, hein? Porque se você vai dar um passe, vai fazer um trabalho magnético, você é um magnetizador e você vai fazer um trabalho magnético e a sua intenção é de ajudar, você vai estar dando seu fluido vital, mas se a sua intenção é de ajudar, é de fazer o bem, o que acontece? Você é assessorado pelos espíritos, não é? Então, provavelmente, vai ter sempre uma ação espiritual junto com a ação do magnetismo. E o passe misto é isso. É o fluido nosso com o fluido dos espíritos sendo doado, que é o que acontece dentro da cabine de passes. Suzana, em obras do arco-íris, você sabe que quando a gente vai dar um passe, tem toda já uma preparação da espiritualidade para chegar no centro, tudo isso é feito bem antes do próprio passe. Sem dúvida. Então, eu vi também que essa equipe, né, que vem de cada centro desse equipe espiritual, tem também aparelhos que ajudam no passe, que são coisas da espiritualidade. Mas realmente eu nunca me aprofundei, eu li muito para saber se alguma das obras, né, o Doutor Luiz e outras, se eles falam, se eles elaboram mais que aparelhos são esses, ou se a gente ainda não sabe, se eles não podem. Ah, tem. Se você lê as obras, você vai aprender sobre os aparelhos, né? Há aparelhos... eu estou com a cabeça um pouco cansada, senão me lembraria do nome dele, mas um aparelho que basicamente gente, como tá em... O aparelho, ele basicamente lê a tua aura, o teu psiquismo. Hã? Ele é como raio-x. Ele diz exatamente quem você é. As tuas vibrações, os teus sentimentos, a tua frequência, os teus pensamentos. E eles usam isso para fazer a análise da situação emocional dos espíritos. Então, mas esse aparelho, ele é usado pelo mundo espiritual, nos encarnados ou nos desencarnados? Com os dois. Com os dois. E quando é usado no encarnado, quer dizer, se numa passe, quer dizer, de transmissão de fluido vital, só do médium, né? Porque você sempre está com alguma influenciação de acordo com o seu pensamento positivo, então a espiritualidade está me ajudando a transmitir esse Sem dúvida. passe fluido vital, pode estar usando o aparelho. Pode. Você já passou pelaquele raio-x e ele já sabe o que você vai precisar e somente vai estar ajudando. Mas você não tem consciência disso, de que o aparelho está sendo usado como Não tem. E isso é um excelente ponto que você está trazendo. Eu vou voltar a ele. Então, energia espiritual... o passista. Vamos falar do passista. Então, você é o passista, né? Então, você está recebendo a energia dos espíritos, entrando pelo seu coronário, né? Então, toda vez que você dá um passe, você recebe aquela infusão energética e você dá aquele fluido para o paciente, digamos assim, vamos chamar de paciente. E aí, em domínios da mediunidade, não podemos subestimar a posição da mente. O pensamento influencia de forma decisiva na doação do fluido vital. O médium será incapaz de conectar com os espíritos superiores sem a mente iluminada pela fé e pela boa vontade. Então, nós vamos ser condutores desse fluido. Então, é extremamente importante que a gente busque se conectar com os nossos mentores, não é? Que a gente acredite no poder dos espíritos, na ação deles, que a gente se submeta, que a gente naquela hora fala, Senhor, que eu possa ser o melhor instrumento. E aí a responsabilidade do passista, porque se o nosso vaso é um vaso sujo, se a nossa mente está poluída, se os nossos sentimentos estão negativos, quer dizer,
quando esse fluido puro passa pela gente, ele nunca sai mais tão puro, não é verdade? Então, se a gente se compromete a ser passista na casa espírita, a gente tem que estar comprometido com o trabalho do bem. Os espíritos não esperam perfeição da nossa parte, mas esperam sinceridade e esforço. Então, vamos recrutar passistas, tem que ser pessoas dentro da casa, não precisa ser, eu não vou dizer quanto tempo a pessoa tem que estar dentro da casa, cada casa vai ter o seu critério, mas não é uma pessoa que vai entrar uma semana e na outra semana vai estar dando passe. Também, às vezes, não precisa deixar o cara lá 5 anos sentado antes de dar um passe. Não tem necessidade. A pessoa está estudando, a pessoa está com vontade de trabalhar, porque muitas vezes o trabalho, quando a gente dá o trabalho para o companheiro que chega na casa, aquilo ajuda a pessoa a se sentir parte da casa e retém as pessoas. Muitas vezes a gente percebe centros espíritas que perdem as pessoas porque para a pessoa virar trabalhador tem que fazer pós-graduação em espiritismo, entende? Então, não precisa ser perfeito, mas se a pessoa está estudando, mostrou que está indo consistentemente, mostrou que está sério, mostrou que está buscando fazer a reforma íntima, gente, é só isso que precisa. Está com vontade de doar um pouco de si mesmo? Dá passe. Então, a implicação prática disso é isso aí, essa foto aí. Então, a pessoa vai dar o passe, o passista, aí senta lá e vai absorver os fluidos aqui de cima da espiritualidade superior, agora eu vou dar o passe. Mas a absorção do fluido é pelo perispírito. Então não precisa levantar a mão para pegar o fluido do céu. Precisa elevar a mente. Precisa abrir a mente. Né? Precisa conectar, fazer a sua oração e buscar a conexão com o seu mentor. Então, muitas vezes o passista vai dizer assim, na hora que eu entrei no passe, que eu vou começar, dá aquele arrepio. Aquele arrepio é o quê? Você está sentindo a presença do seu mentor ali do seu lado. Ele chegou. Fica em oração, mantenha a mente elevada para você poder absorver. Não precisa levantar as mãos para o céu. Né? Então, aqui são os estudos de caso, que vêm desses 3 livros. Vocês estão muito cansados? Vou fazer os estudos de caso, não são muitos, são só 4. E aí a gente tira faz o intervalo. Porque eu estou exausta. Ok. Então vamos lá. O primeiro caso é um companheiro que apresenta-se no centro com um caso de distúrbio cardíaco, certo? Então, o diagnóstico espiritual, os espíritos percebem uma nuvem negra que cobre a válvula mitral e se estende sobre a aorta. Eles chamam essa nuvem negra de matéria mental fulminatória. Qual a razão emocional? Essa pessoa tinha tido sérios atritos com o esposo, essa senhora. Por isso que eu digo, não briga com o marido. Matéria mental fulminatória, mata. Mata. Sérios atritos com o esposo, caindo em desarmonia íntima. Na verdade, havia um processo de agressão recíproca. Ela também estava na sintonia, porque, como a gente falou, as pessoas podem mandar veneno para a gente, mas só vai entrar na gente se a gente abrir a boca para beber, não é verdade? Então, mas esse estado de perturbação no lar havia gerado essa matéria fluídica que estava obstruindo, alterando o funcionamento cardíaco da companheira. O tratamento que é feito: energias aplicadas sobre o epigastro na direção do coração, impulsionadas pela mente do espírito. Deslocamento dessas energias para a superfície, das energias tóxicas, espraiando-se ao longo da epiderme e depois a aplicação de um passe ativo no coração. Os espíritos estão fazendo isso. Os espíritos, certo? Certo? Então eles estão usando uma técnica onde o passe está sendo aplicado no epigastro. Veja, porque vocês vão ver que nos casos diversos, essas energias tóxicas são eliminadas de formas diferentes. Quem determina a maneira pela qual as energias tóxicas, que vias elas vão ser eliminadas, são os espíritos. Porque a gente não sabe nada disso, não é verdade? E o resultado é que
o organismo da companheira volta à normalidade. Então, o passe é aplicado, essas energias que estavam no coração são levadas para a epiderme, se dispersam na epiderme e são eliminadas do corpo físico. Um servidor em luta por renovação, pode ser qualquer um de nós. Então, o diagnóstico, ele chega e os espíritos percebem que o fígado está profundamente alterado por uma nuvem escura que cobria o órgão. A vesícula biliar, o duodenos e o pâncreas estão afetados, modificando a digestão. Vejamos que é sempre um diagnóstico emocional, não é? Porque a causa está nas emoções, está no nosso mundo emocional. Perturbação mental, ele tinha conflito e muita ansiedade. Ele tinha sinceridade no propósito de crescer espiritualmente, gerando conflitos consigo mesmo e gerando pensamentos destruidores que segregaram uma matéria venenosa. Então, ele mesmo estava, digamos assim, gerando, produzindo essa matéria, decorrente dos próprios conflitos que ele estava vivenciando. Mas a gente vê que em todos esses casos há também créditos, não é? Então, era um processo onde ele estava empenhado na sua transformação. Os espíritos vão aplicar passes longitudinais. O resultado, a nuvem de matéria se faz opaca e se desfaz sob o influxo do espírito e o fígado volta à normalidade plena. Então, há uma condensação daquela energia e ela se desfaz. Olha, agora sim eu não vou saber. Eu tirei desses 3 livros que eu falei. Agora, qual que está em qual, eu não vou saber te dizer exatamente nesse momento. O caso da mulher grávida. O caso da mulher grávida e subnutrida, né? O diagnóstico espiritual. Ela apresenta manchas escuras cercando o feto e ameaçando um aborto. E era importante que aquela mulher tivesse aquela criança. Ela estava numa tristeza muito grande, muito angustiada, passando por dificuldades financeiras muito grandes, e também o marido se apoiava muito nela e ela absorvia essa matéria mental doentia do marido. Então, essa situação toda de desespero, de angústia, gerando desequilíbrio, ameaçando o feto. O tratamento espiritual tem 2 fases. Na primeira, a imposição na cabeça para que ela pudesse aliviar a sua mente. Depois, os espíritos dão passes rotatórios na região uterina. As manchas se reúnem sob o influxo magnético do espírito, formando um só corpo escuro, transferido para o interior da bexiga, onde é eliminado pela urina. Por que num caso é eliminado pela pele e no outro caso é eliminado pela bexiga? Não faço a menor ideia. Foram os espíritos que determinaram os processos de eliminação, né? E depois disso eles trazem, está lá descrito, uma ânfora, um vasinho com uma outra energia, com uma outra matéria, e eles espalham aquela energia sobre o útero para gerar o enriquecimento do sangue materno. Eu lembro dessa história, ela estava com anemia. É como se fosse ferro, um material que o espírito entra dentro da sala de parto com 2 vidrinhos. Vidrinhos, exatamente. Para gerar, para melhorar a qualidade daquele sangue. Certo? E esse acho que é o último, da mulher com icterícia. Ela tinha icterícia, uma dilatação do fígado, levando quase a um estado de cirrose. Ela havia tido um terrível acesso de cólera e irritação, levando a hepatite e a icterícia. Aí os espíritos vão, colocam a destra sobre a fronte da paciente e desce até o fígado. O córtex se reveste de fonte luminosa, que desce em fios tenuíssimos, atingindo o campo visceral. Nesse caso, há alívio sem cura. Por quê? Porque, diferente dos outros casos, havia uma lesão real, digamos assim, nas células físicas. Então, ela experimenta o alívio, mas ela não tem a cura. E quando eu penso, André Luiz pergunta se ela seria curada,
os espíritos dizem que talvez, mas que se ela fosse curada ia ser um processo no tempo, de uma cura mais lenta, porque havia de fato uma desorganização das células. Então é isso. Break. Esse segundo aqui, o alívio sem cura. 15 minutos? 15, 20